Cumprimentar a todos na doce paz do Senhor Jesus. Uma palavra de meditação para nossas vidas. Se encontra no livro de 1 Reis 10, quando fala da visita da rainha de Sabá a Salomão. E vamos estar lendo o texto, vamos ficar nas nossas palavras. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. E veio a Jerusalém com muito grande exército, com camelos carregados de especiarias, e muitíssimo ouro e pedras preciosas. E veio Salomão e disse-lhe tudo, e veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe declarou todas as suas palavras, nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o estar dos seus criados, as vestes dele, os seus copeiros, e a sua subida pela qual subia à casa do Senhor, não houve mais espírito nela. E disse ao rei: foi verdade a palavra que ouvi na minha terra, das tuas coisas e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim, e os meus olhos viram, e eis que não me disseram nem a metade. Sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados esses teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, teu Deus, que teve agrado de ti para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei para fazer juízos e justiça. Aqui nessa passagem, nós vemos aqui que a rainha, ela veio até Salomão porque ela ouvia falar da sabedoria dele. E ali ela veio com muitos camelos, como diz a palavra aqui, com grande exército, com especiarias. E com certeza praticamente para entregar Salomão, por exemplo, se ele falasse tudo que eu precisava ouvir, eu entregaria a ele. Mas ela entregou da mesma forma, porque aqui a palavra diz que o espírito saiu dela. Ela ficou assim, acho que, vamos dizer a palavra certa, passada com tanta sabedoria. Era mais do que tinham falado para ela, porque ela olhava a casa que ele tinha edificado para Deus, da forma que ele tinha feito, com zelo que ele fez aquela casa para o Senhor. Ele viu o jeito dos servos dele, que não era de qualquer maneira que eles estavam, o assentar dos servos e o estar dos criados, a maneira que eles se portavam. Ou seja, a sabedoria dele ultrapassava tudo que ela tinha ouvido falar, porque ele fazia com excelência, e todos que estavam ao redor dele, que participavam daquela sabedoria que ele tinha, também se portava bem. E o jeito que ele entrava à casa do Senhor, o jeito que ele entrava à casa do Senhor com sabedoria, está escrito aqui. E a forma que ele subia até a casa do Senhor. Não era de qualquer maneira, não era de qualquer jeito. Ele usava a sabedoria dele para todas as áreas daquele lugar. Isso ela quis dizer. E ali ela foi e entregou tudo que ela tinha levado a ele. Ele nem precisava, mas entregou, porque o Senhor permite, quando nós fazemos com excelência, quando nós fazemos sem interesses, mas nós abrimos o nosso coração para fazer as coisas do Senhor com agrado, para usar os talentos que Ele coloca na minha e na sua mão, com sabedoria, assim como Salomão usava ali, com sabedoria, tudo que é preciso, tudo que é necessário fazer de forma correta, fazer com responsabilidade, fazer com integridade. É assim que Salomão se portava ali, com a sabedoria que Deus tinha dado a ele para julgar aquele povo. Mas ele não usou só para isso. Tanto que a rainha chegou ali e falou: não é nem a metade do que me falaram, essa sua sabedoria.
não era nem a metade. Ele tá escrito aqui, ó, subpujaste em sabedoria os bens e a fama que eu vi. Ou seja, ele ultrapassou o que falavam dele. Ela quis dizer que quem viesse até ele ia ver que a sabedoria e tudo que a fama percorria sobre ele não era pouca coisa. Era excelente, excelente. E assim nós, como servos do Senhor, nós devemos ser. Abrir o nosso coração para ir até a casa do Senhor, não ir de qualquer maneira, não ir só para pedir algo, não ir ali só para cumprir um ritual, um compromisso, virar religiosidade. Ir à casa do Senhor para ser grato, ir à casa do Senhor para ser fiel a Ele, como Ele é fiel comigo e com você. Ir à casa do Senhor e oferecer o melhor, não chegar ali de qualquer maneira, orar, agradecer e entregar com qualidade tudo aquilo que Ele tem nos dado, retribuir com qualidade tudo aquilo que o Senhor entregou para mim e para você. É dessa forma que nós temos que agir. Se entregar ao Senhor, porque o reino é uma entrega. Quando você fala assim, ó, entrega o seu caminho ao Senhor, entrega, é se entregar, é deixar Deus agir na sua vida, na minha, na sua vida, porque se a gente se entregar verdadeiramente, a gente vai conseguir fazer com excelência. Agora, se a gente se entregar só porque está precisando, a gente já não tem um amor para ir ali até a casa do Senhor, coloca obstáculos, vai de qualquer maneira, vai vestido de qualquer forma. A palavra diz para mim e para você, venha como está, mas não é para permanecer. Você vai ir como você está porque você está começando uma caminhada, mas diante dessa jornada, dessa caminhada, a gente tem que ir mudando os nossos conceitos de fidelidade, mudando o nosso conceito. O que nós vamos fazer na casa do Senhor? O que nós vamos entregar? É assim que fala no Salmo 116, perdão. Que darei ao Senhor? O que eu posso dar ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida? O que nós podemos oferecer para o Senhor mediante a todos os cuidados que Ele tem para mim e para a sua vida? O que nós podemos oferecer para o Senhor mediante a tudo aquilo que Ele faz por nós, mesmo sem a gente merecer? O que nós podemos dar para o Senhor nesse tempo da graça? O favor imerecido. Nós não merecemos, mas Ele nos entrega. Por quê? Porque Ele tem uma aliança conosco. Ele tem uma aliança, Ele cuida dos nossos porque Ele tem uma aliança, assim como Ele cuidava dos filhos de Davi, da descendência de Davi, porque Ele tinha uma aliança com Davi, assim o Senhor cuida dos nossos. Assim o Senhor faz para mim, faz para você. Abre as portas necessárias, dá livramento, cuida da saúde. É assim que o Senhor faz para nós. Então nós temos que entregar da maneira que Ele nos deu, da maneira que Ele deu a Salomão ali, que Ele pediu para ele sabedoria. Ele falou, eu vou te entregar muito mais do que você me pediu. Nós sabemos que ele não terminou bem, infelizmente, porque aí começa sair da rota, sair daquela rota, porque ele falou, não faça isso, não faça isso. E assim a gente também faz, a gente começa a jornada muito bem. Mas durante o caminho, durante essa caminhada, nós sabemos que vai ter os espinhos, porque o Senhor não nos prometeu uma vida que não tivesse adversidade. Ele disse, Ele não mentiu para mim e para você, porque o Senhor não mente. A palavra dele diz para mim que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo. Nós tivéssemos bom ânimo. Então ali nós temos que continuar essa jornada da forma que o Senhor designou. É fácil? Nós sabemos que não é. Mas nós temos que nos esforçar, pelo menos, por tudo aquilo que o Senhor faz pela minha e para a sua vida nesse tempo da graça.
Nós temos que nos esforçar para chegar até a casa do Senhor, ver as necessidades do templo. O Senhor, Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você. Ele quer que nós sejamos servos, sejamos voluntários na casa dEle. Abrir a mão, abrir o coração para as necessidades do templo, lugar que nós usamos para ir ali adorar o Senhor. Então o Senhor, ele quer que a gente vá ali, mas com o coração aberto. Por isso que ele fala, que a palavra diz, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe, porque a gente não faz voluntariamente. Nós fazemos obrigatoriamente porque a pessoa pediu, porque o pastor exigiu. Não, nós temos que fazer com amor, fazer a obra voluntariamente. Ajudar na obra, ajudar numa oração. Estar ali com desejo de aprender mais do Senhor nas escolas bíblicas. Não ser obrigatório. O Senhor, Ele não precisa de mim, Ele não precisa de você. E ali a rainha ficou tão estarrecida com tanta sabedoria, com o jeito que estava ali naquele lugar, a comida, que com certeza era uma mesa farta. Uma mesa farta. E os servos estavam ali assentados, os servos dele, mas estavam ali assentados, os que serviam a ele. E assim nós devemos ser. Por quê? Porque nós sabemos que quando nós fazemos a obra voluntariamente, sem esperar algo em troca, porque o Senhor já nos dá, sem a gente merecer, nós sabemos que a obra não é em vão. O que fazemos não é em vão, vai ter uma recompensa, assim diz o Senhor. Vai ter uma recompensa para mim e para você. Então, que essa palavra, ela possa trazer para o seu coração uma reflexão, na sua mente. Você possa abrir o coração, porque o Senhor fala, eis que estou à porta e bato. Se bato porque nós estamos com o coração trancado para as coisas do Senhor. Nós estamos travados diante da adversidade que a gente vive. Nós passamos uma vida vivendo da maneira que a gente quer e depois a gente quer que o Senhor resolva no estalo. Nós plantamos algo e quando vem a colheita a gente não quer recolher. Mas por que eu estou passando por isso? Por que tem que acontecer? Nós temos que entender que tudo que o Senhor faz tem um propósito. Tudo que o Senhor faz tem um propósito. Se nós estamos passando por algo, é porque tem um propósito. Ele conhece lá na frente. Ele sabe por que nós temos que passar por aquilo. E a gente tem que simplesmente abrir o coração. Pedir ao Senhor força para nos ajudar na caminhada. E continuar fortes e firmes e perseverantes com as coisas do Senhor. Através dessa palavra, medite nessa palavra, para que você possa abrir o seu coração para as coisas do Senhor. A excelência que Salomão construiu aquele palácio, o pai dele juntou o material, porque ele não poderia construir, nós sabemos da história, e deixou muitas coisas feitas por ele, inclusive alianças que ele fez ali com o Irão, que os dois se entendiam. Ele usou essa pessoa para ajudar ele a trazer material que só eles sabiam fazer com excelência, cortar o que era necessário, as madeiras. E ali ele fez com sabedoria, e a casa de Deus fez com excelência. E o que ele fez? Ele fez primeiro a casa de Deus, para depois ele fazer a casa dele. Então a palavra já nos fala, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando nós fazemos para Deus, fazemos em primeiro lugar e fazemos com excelência, as demais coisas são acrescentadas. As portas necessárias são abertas, a nossa saúde é cuidada, porque o Senhor é o médico dos médicos, então Ele vai cuidar de mim, Ele cuida de você. E tem coisas que nós precisamos passar para nos achegarmos mais ao Senhor. Nós sabemos que quando nós estamos, achamos que estamos fracos, sensíveis, é ali que nós estamos fortes, porque ali nós vamos aos pés do Senhor para buscar. E ali Ele traz revelações para mim e para você, daquilo que está ao nosso derredor, daquilo que está sendo montado estrategicamente no reino espiritual para nos destruir.
E é assim que o Senhor faz. Por isso que nós temos, às vezes, que passar por coisas que nós não queremos. Nós não queremos. Mas nós temos que passar às vezes. E passamos sabendo que ele falou: não temas, porque eu sou contigo. Eu vou estar com vocês, assim como ele teve com aquele povo ali no deserto o tempo todo. Ele permitiu que o povo fosse para lá, mas ele estava ali sempre auxiliando, dando alimento, dando livramento, uma nuvem de dia, uma coluna de fogo à noite. Então o Senhor, ele está comigo, está com você, independente do que a gente esteja passando. E a gente não possa perder a fé, as expectativas da nossa vida, achar que nós não vamos chegar como aquele povo não chegou ali. Se a gente ficar murmurando, reclamando, aí nós não vamos chegar, realmente. Mas se a gente permanecer firmes e fiéis e fazendo com zelo as coisas do Senhor, com certeza nós vamos alcançar a vitória. Com certeza nós vamos alcançar a vitória. Em nome de Jesus. Fica com essa palavra, que você possa meditar. Por isso que o Senhor falou: medite nesse livro de dia e de noite, não aparte da sua boca o livro da lei, falou com Josué. Medite nela de dia e de noite. É meditar. Na hora que você achar que tiver com um problema, vem e medite na palavra. O que a palavra diz para aquela situação que você está passando. Peça força ao Senhor para continuar, para perseverar. E vamos seguindo em frente. Porque o Senhor tem... A palavra diz que Ele foi preparar morada para mim e para você. E a palavra não é mentirosa. Que Deus possa abençoar a minha e a sua vida. Nos dar vitória e nos dar estratégia para continuar perseverando firmes e fiéis nas coisas do Senhor, na obra do Senhor. Amém? Eu agradeço essa riquíssima oportunidade que o Senhor me dá. Em nome de Jesus.